Ok, boa noite, pessoal. Meu nome é Viviane Capeste, sejam todos bem-vindos. Essa é a aula inicial, a aula zero, dessa nossa nova temporada da Psicomentoria e Arcanjoterapia. E hoje a gente está aí com uma galera nova, sejam todos bem-vindos. A gente aí vai fazer um trabalho bem legal e hoje vai ser um aulão. Independente que se vocês decidam continuar ou não, não há problema. Vocês vão ter uma aula hoje que vai fazer assim, ó. Né? Vai expandir a mente, tá bom? Então, assim, eu vou começar a compartilhar. Normalmente, deixa eu até colocar um pouco para vocês, né? Esse projeto começou na época da pandemia. Eu tinha começado com uma roda de conversa de mulheres e outra roda de conversa de homens, porque estava todo mundo isolado, pessoal um monte de depressão, desesperado, sem espaço, né? E eu não sabia nem mexer com o computador, assim, tipo, online, essas coisas. E aí eu comecei aí, né? Passinho a passinho, e fui aí me desenvolvendo. E aí depois eu fiz o primeiro projeto, há 2 anos atrás, a psicomentoria, e depois o ano passado, não, desculpa, foi o ano passado. E esse ano, o ano passado todo, nós fizemos 38 aulas, para vocês terem uma ideia. E esse ano veio a segunda fase, né? E agora a gente está fazendo essa segunda temporada aqui em 2023. Então, assim, ó, eu vou compartilhar a tela e a gente já vai começar, tá bom? Deixa eu só ver. Sabe aquela pecinha que fica na frente do computador? Então, essa daí precisa de um tempo para organizar a cabeça. Então, peraí, compartilhar a tela. Pronto. Muito bem, pessoal. Eu só vou pedir para vocês me falarem se vocês já começam a ver a tela compartilhada. Depois eu vou deixar esse e-book inicial, vocês vão ver que eu já tenho uma sistemática, sou bastante sistemática em algumas coisas, né? Então, a gente vai ter todos os e-books de todas as aulas, e as aulas gravadas, elas vão ficar com um link, né? Fiz hoje essa capa, pessoal. Então, assim, a gente vai ficar com as aulas gravadas, vocês vão ter acesso vitalício. Essa aula vai ficar no YouTube aberta, e aí a gente vai se desenvolvendo. Tem alguém que passou, estamos vendo as telas. Muito obrigada pela mensagem aí. Então, assim, ó, então vamos começar. Para quem não me conhece, eu Viviane Capesse, eu sou psicóloga, arcanjoterapeuta, sou pesquisadora em terapias psicoenergéticas e psicoespirituais. Tem um monte aí de cursos, um monte de coisa, mas qual é o lance? Com o passar do tempo, fiz a faculdade há 24 anos atrás, depois algumas coisas eu atendia bem meus pacientes, mas outras coisas não, né, ficava meio emperrado. Falei, pô, o que está acontecendo? E aí eu fui estudando, fiz aí especializações, mestrado, um monte de coisa, e aí, né? Só que assim, nós somos buscadores, né, pessoal? Não é por acaso que numa quarta-feira, 8h15 da noite, né? Todo mundo com um monte de atividade está aqui para buscar realmente uma mudança consciencial na vida, né? É um chamado mesmo, né? Que vem da alma. E aí eu continuei estudando e aí, assim, eu preciso buscar coisas, recursos para atender às demandas dos meus pacientes. O que está acontecendo? E as minhas próprias também, né? Porque eu sou a minha maior paciente, né? Paciente impaciente. Então, assim, a gente não dá o que não tem. Não é que eu vou passar pelas mesmas coisas que as pessoas, mas a ideia é que, assim, que eu tenha autoridade sobre mim mesma para falar, olha, você consegue mudar porque eu também estou mudando, né?
Não é que assim, então Viviane é a Madre Teresa de Calcutá, com todo respeito à Madre Teresa. Mas não, eu tenho uma série de problemas, uma série de desequilíbrios, mas eu estou lá, buscando, trabalhando. E se eu consigo, você também consegue. Então, o nosso objetivo, e isso faz parte da minha missão como ser espiritual, tendo essa experiência física hoje, é de ampliar o seu universo consciencial, despertar dentro de você o seu melhor, os seus recursos para que você mude a tua vida, porque eu não tenho poder de mudar a tua vida, nem ninguém. Cada um deve despertar a sua parte, né? Isso daí é um trabalho interior, mas assim, a gente observa que precisa realmente de um apoio, porque senão fica muito complicado, né? Então, vamos lá, pessoal. Começando. Então, assim, ó, existe uma diferença muito grande. Deixa eu só diminuir aqui isso. Existe uma diferença muito grande entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é um foco no externo, no ego. É a busca de poder, amor e pertencimento através de ter, saber e fazer, né? Então, assim, conhecimento é informação. Sabedoria já não é apenas informação. É uma conexão com o poder de Deus. Somos co-criadores. Utilizando as leis universais, temos a capacidade de materializar objetivos e metas. Então, ó, a excelência vem do treino. Pequenas coisas certas, feitas repetidamente, e o seu sucesso será impossível de ser bloqueado. Eu e você somos o que fazemos repetidamente, ó, mente repetida. Por exemplo, a minha filha mais nova está tirando carta. E hoje eu estava conversando com ela, né? Ai, mãe, não sei o quê, né? Porque ela vai para a segunda aula de volante. E eu falei, filha, faça o teu melhor, você vai ter que treinar. Precisa de horas de volante, né? Horas de voo, horas de volante. Não adianta a gente querer chegar à excelência sem treino. É impossível, gente. Isso daí é assim, a mesma coisa, pega os grandes jogadores de futebol, os grandes atletas, eles ralam pra caramba, 8 horas por dia de treino, olha lá, né? Eu, assim, nossa, você conhece mais do que eu, cara, eu estudo, são mais de 40 mil horas de estudo que eu já tenho, só na parte da psicologia. A arqueoterapia, pelo último cálculo que eu fiz há um ano atrás, já eram 15 mil horas. Nossa, Viviane, você mede isso? Claro, a gente tem que medir. E eu recomendo que você faça a mesma coisa que você. Eu trabalhei na Fundação Casa 7 anos com adolescentes. E uma das coisas que eu fazia para que, inclusive, eles despertassem o reconhecimento, o autorreconhecimento, era de eles verem o quanto eles tinham autoridade em algumas coisas. Por exemplo, futebol. Menino de 16 anos jogava futebol até desde os 3, e às vezes 5 horas por dia. E a gente fazia o cálculo e falava, quê? Pois é, você é especialista nisso, você tem experiência. Então, a ideia não é ficar lubrificando o ego, a ideia é você começar a observar que você também pode, e quais são os seus recursos, quais são os seus talentos, né? Então, assim, ó, conhecimento eu sei que faz mal fumar, mas eu estou fumando. Sabedoria é nunca ter fumado ou ter parado de fumar. Cada vez mais a gente vai treinar aqui o conhecimento, porque a gente precisa desse conhecimento para chegar à sabedoria, mas a gente vai ter esse conhecimento aplicado diariamente em cada ação que fizermos, ok? Eu acho que eu estou com uma questão, deixa eu ver aqui. Silvia, se você puder colocar no grupo, e se alguém quiser entrar como fala? E eu não estiver vendo, né? Só me avisa, porque aí eu dou autorização, tá bom?
Outra coisa, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem parar e perguntar, tá bom? Mas eu vou seguir aqui, porque hoje o objetivo é que vocês saiam compreendendo uma série de coisas. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo, por exemplo. O que é isso? Uma caneca. Como que a gente sabe que isso é uma caneca? Ué, porque é uma caneca. A gente sabe que isso é uma caneca porque a gente conhece o conceito caneca. Vocês podem ter diversos tipos de caneca com cores e formatos diferentes, mas vocês sabem que isso é uma caneca, ok? A gente só reconhece o que conhece. E eu vou falar isso 3.899.000 vezes para vocês ao longo dos próximos meses. Por quê? Porque vocês só vão reconhecer o que está acontecendo com vocês depois que vocês conhecerem o que acontece com vocês. Se vocês não conhecem o sistema psíquico, né? Se vocês não sabem como vocês fazem para se sentir alegres, tristes, como vocês fazem para se sentir a bactéria do cocô do mosquito, do pelo do cavalo do bandido. Ó, vou falar de novo, hein? Slow motion. Bactéria do cocô do mosquitinho que fica num pelinho do cavalo do bandido. Como que a gente consegue ficar se depreciando, se detonando, roubando a nossa alegria, roubando a nossa autoconfiança, roubando a nossa paz? A gente precisa conhecer os mecanismos de como a gente dá certo e de como a gente dá errado. E aí vocês vão começar a reconhecer e fazer as mudanças. Eu faço bolo. Toda vez que eu faço bolo, o bolo sai salgado, mas é bolo de laranja com coco. Tá, mas você está usando o quê? Ué, os ingredientes que pedem, mas olha lá na lista de ingredientes. Ah, é que tem sal nele. Então, sal vai deixar o bolo salgado? Mesmo, pois é. Ah, gente, você está falando uma coisa óbvia. Estou dando um exemplo óbvio para uma coisa que a gente coloquialmente sabe que é óbvio. Mas, e quando você começa a ficar num padrão repetitivo de pessimismo, e só fica reclamando, 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 e não consegue perceber que isso está roubando a tua energia e está eliminando o teu alinhamento vibracional com algo mais elevado, com o sucesso e o bem-estar. A gente precisa saber disso. Então, aqui, pessoal, a psicomentoria não basta saber, é necessário saber fazer e aplicar o que você sabe. Decisões inteligentes requerem conhecimento e sabedoria. Para abrir qualquer negócio, é necessário conhecer a área, e é fundamental ter um mentor que tenha forte experiência e conhecimento sobre o assunto. Então, por exemplo, imagina que eu chegue para vocês e falo, pessoal, seus problemas acabaram, Vivi Polishop chegou, e eu vou colocar um mecanismo de economia de energia elétrica na geladeira de vocês, que vai economizar 70% de energia. Vocês deixariam eu entrar na casa de vocês, mexer na geladeira de vocês para colocar um negócio que vocês nunca viram na vida? Mas, Viviane, você faz o quê? Eu sou psicóloga. Eu tenho autoridade para isso? Não. Eu sei tudo sobre geladeira. Eu abro e fecho a porta da geladeira, que é uma beleza. Então, assim, ó, a gente tem que começar a compreender para quem a gente dá autoridade sobre nós. Isso é muito sério, viu, gente? Para quem você dá autoridade sobre você. Por exemplo, eu chego para a Marilisa, está aqui, e falo, ô Marilisa, sua careca. Marilisa, fala aí, você iria validar o que eu estou falando? Não, tá? Por quê? Porque ela tem cabelo, quanto cabelo que ela tem? A gente só se ofende com aquilo que a gente valida. Isso, pessoal, é com tudo. Com tudo. Quando
você está se ofendendo com alguma coisa que a pessoa está falando, é porque você está validando isso. Se você não validar, você fala, essa pessoa está doida, sei lá. Eu falo que a Terra é quadrada. Aí vocês falam, puta, essa psicóloga é doido, cara. Terra quadrada, certo? Agora, se vocês acreditarem que a Terra é quadrada também, aí, meu Deus, mais uma pessoa que sabe a verdade. Ok? Então, ó, não basta saber, é necessário saber, fazer e aplicar. Então, para abrir qualquer negócio, então é necessário conhecer a área. Eu vou falar, por exemplo, vamos dizer que eu quero abrir uma cafeteria. Quero ser empresária. Eu vou perguntar para a atendente de um café se eu teria condições de abrir uma cafeteria, ou se ela me aconselha a abrir uma cafeteria. O que vocês acham, pessoal? Pode abrir o microfone e participar, porque eu estou sentindo falta de conversar. Eu fico falando. E aí? O que vocês acham? Vou abrir uma cafeteria. Está lá a atendente que serve café. Vocês acham que ela tem autoridade para falar se eu tenho condições ou não de montar uma cafeteria? Ou se ela teria condições de me dar conselhos como empresária para como eu devo fazer? O que vocês acham? Eu acho que não. Tem que perguntar para a dona da cafeteria. Exato. Então, assim, vocês têm que começar a perceber para quem vocês estão dando a sua força, para quem vocês dão a atenção, para quem vocês estão dando autoridade. Vamos dizer, uma mãe fala assim para o filho: você nunca será ninguém na vida. Essa mãe, ela tem autoridade em profecias antecipatórias de qualidade para falar isso para o filho? Você é burro, tá? Qual é o conceito de burrice? Qual é o conceito de inteligência? Essa mãe, ela tem capacidade técnica para falar e fazer uma avaliação dessa? Sabe? É isso que eu estou falando. Comecem a prestar atenção para quem vocês dão a força de vocês. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Ao longo da nossa história, houve uma cisão entre a emoção e a razão. Né? Vocês podem começar a ver muitas brigas sobre isso, né? E a gente vai fazer uma reflexão. Hoje em dia, nós temos aí uma divisão. Né? Então, tem um público que é mais religioso dogmático e um público que é mais científico, certo? Se bem que a nova religião das paradas de sucesso vai ser a ciência, né? Depois aí eu explico um pouquinho por que eu penso assim. Então, nós temos uma cultura salvacionista católica cristã, né? Eu não estou criticando a religião, tá, gente? Eu tenho formação católica e tal. Aliás, todas as religiões são extremamente preciosas e importantes, porque se não fossem elas, a humanidade teria decaído muito mais. Porque, olha, aquela regrinha, sabe, do não matarás, meninas, vocês imaginam se não tivesse regrinha de não matarás, né? O que aconteceria nessa humanidade, né? Com tanta gente que mata aí, mas assim, tem um monte de gente que não faz porque Jesus vai ficar bravo, é pecado, não sei o quê, vai castigar, tal. Ainda é uma referência externa de conduta. Eu não mato porque eu sou uma pessoa íntegra, uma pessoa que respeito o ser humano. Eu não mato porque Jesus fala que é errado, né? Eu não roubo o banco porque eu sou honesta, eu não roubo o banco porque senão a polícia vai me prender. É isso que eu estou falando. Então, assim, na cultura salvacionista, o pressuposto é a pessoa não precisa fazer nada, deverá apenas crer em Deus e será salva se obedecer, seguir a todas as regras religiosas e tudo dará certo na sua vida. Exemplo, Deus vai me dar uma casa, um apartamento, um carro, a cura, o dinheiro, o trabalho, o amor perfeito. Mas enquanto isso, eu estou deitada na minha caminha, dormindo, olhando para o teto, esperando a luz mágica se abrir e acontecer aí o milagre de Deus.
E as minhas ações? Eu não preciso fazer nada. Isso daí é com Deus. Comprei a minha casa, gente. Foi Jesus. Não, mas você não está trabalhando, você juntou uma grana, você está economizando já há mais de 6 anos, aí você deu uma entrada, está pagando lá uma prestação. Ah, sim, mas foi Jesus. A pessoa não consegue se apropriar do seu mérito de ter conseguido isso. Então, o nível consciencial ainda é muito nessa vibe de salvacionista, né? Aí, a razão e a ciência, comprovação física e material. Então, é o que eu falei, é uma divisão. Então, o pressuposto, ver para crer e não... peraí, deixa eu só aqui, estão falando aqui, estão perguntando. Então, assim, ó, e aí o que acontece? Ver para crer e não crer para ver. Visão fragmentada e limitada a fatos que se possa comprovar pela ciência. Então, assim, tem pessoas que falam, mas foi comprovado cientificamente? Mas com base em quais estudos? E as questões subjetivas? Você vê amor ou sente amor? Vê ou sente compaixão? Com os olhos fechados, vê ou sente o dedo passando no seu braço, né? Ó, aqui. Né? Ó, quando eu fecho os olhos, eu não estou vendo, mas eu estou sentindo. Tem um monte de coisa que eu sinto. Como que eu vou comprovar isso? Por exemplo, eu sou mestra em psicologia da saúde, eu estudei felicidade, bem-estar e otimismo em estudantes trabalhadores. E bem-estar é o nome acadêmico, científico para a felicidade. E, assim, tem uma série de coisas que não dá para a gente mensurar, né, de uma forma quantitativa, vai ser qualitativa. Então, assim, e muitas vezes, a ciência comprovou. Ok. Aí a gente pega uma indústria farmacêutica. Foi feito um exame, uns testes tal, e saiu um remédio maravilhoso para câncer. Aí a pessoa, não, maravilhoso para X, vai. Aí passa 10 anos, o pessoal fala, esse remédio saiu do mercado porque deu câncer nas pessoas, né? De, sei lá, 1.000 pessoas, 800 tiveram câncer. Mas agora, pessoal, tem um outro remedinho que está saindo nas paradas de sucesso que é sensacional. Aí a gente fala, mas que ciência que é essa? Mas então, Vivente, você é contra a ciência? Não, eu sou cientista. Só que assim, gente, a gente tem que compreender que só a psicologia, nós temos mais de 200 abordagens da linha psicológica. E tem um pessoal que, assim, fica detonando com a outra abordagem e fica, né? E, vocês estão errados, tal. Então, a gente vive meio que num bombardeio com tanta coisa, né? Com tantas informações, e cadê as informações de qualidade? O que a gente pode, de fato, acreditar? Então, assim, o que eu estou querendo dizer, no fim das contas, é que tudo é uma narrativa, né? Eu tenho uma narrativa lá que 2 mais 2 são 22, logo 2 mais 2 mais 5 dá 225. Ela tem uma lógica, mas o conteúdo está deturpado, porque 2 mais 2 são 4. 2 mais 2 mais 5 dá 9, não dá 225. Então, assim, não, mas fulano falou, tá, mas esse fulano que falou isso, ele está falando isso com base em quê? E aí a gente vai observando ao longo de toda a história que a ciência mudou muito, né? Coisas que o pessoal acreditava que era de um jeito já não é. A gente já está falando do Big Bang, no universo, que as coisas estão mudando, as teorias que estavam sendo colocadas já estão mudando. O que eu estou colocando para vocês? A nossa proposta aqui é
fazer uma provocação para que você comece a olhar de uma forma mais ampla por uma série de coisas. E, para isso, eu vou estar traçando algumas informações. Visão sistêmica. O que diz a visão sistêmica? O todo é muito maior do que a simples soma das suas partes. Isso daqui é conceito de Aristóteles. Ó, o todo é maior do que a simples soma de suas partes. O que eu quero dizer com isso? Se eu tiver as partes da cadeira desmontadas, isso não é uma cadeira. Agora, quando a cadeira está montada, o seu todo é muito maior do que os pedaços dela. A cadeira é muito maior do que a soma das suas partes. Ela se potencializa em suas funções. Você é muito maior do que a soma das suas partes, do que os seus órgãos, do que o que você faz, das suas funções como cidadã, como filha, como filho, como irmão, como pai, como mãe. Nós somos muito maior do que a soma das nossas partes. E a gente tem que começar a potencializar isso dentro da gente. E aí eu te pergunto, você está manifestando o seu todo, o seu inteiro, ou está dividindo em partes? Isso é uma coisa para a gente também buscar. Eu espero que até o final do nosso encontro de hoje, vocês possam começar a compreender e buscar essas respostas dentro de vocês. O que eu quero dizer com isso? Imagina que meu dedinho de pinim-pim-pim, muita gente já conhece, meu famigerado dedinho de pinim-pim-pim, ele é fodão, viu, gente? Melhor que o João da Lâmpada. Esse dedinho de pinim-pim-pim, ele tem um poder incrível. Então, eu vou pegar vocês e pá! Estou jogando todo mundo lá no Japão, tá certo? Para dirigir um carro lá no Japão agora. E aí? Daria certo? Para você conseguiria dirigir no Japão sem conhecer as regras de trânsito e os costumes deles? Ah, mas tem regras internacionais. Tem, gente, mas é muito diferente. É muito diferente. Nossa, eu fui dirigir nos Estados Unidos, ai, meu Deus do céu, papai do céu, tudo bem, tem algumas coisas que, beleza, mas você tem que se ambientar, você tem que entender como funciona, né? Você conseguiria jogar xadrez sem conhecer as regras do xadrez? E mesmo conhecendo o básico, você conseguiria ganhar jogos com aqueles que são especialistas no jogo? Vamos pegar, por exemplo, um tricampeão de xadrez. Mais 4 lances ele ganha a Olimpíada. Você só olhando aí os movimentos dele, você já conseguiria reconhecer o que ele está fazendo? Isso, gente, a gente precisa compreender que se a gente não consegue conhecer as regras, a gente não consegue reconhecer as regras. E aí eu te pergunto, você tem carteira de habilitação para dirigir a sua vida? Fazer gestão mental, emocional, vibracional? Como você consegue calçar um tênis? Como você consegue trabalhar bem ou mal com o seu computador? Como você consegue fazer um arroz? Comece a perceber a estrutura da pergunta. Vocês vão ver que nós temos aí as estradas sinápticas, né? A linha de raciocínio. Eu já estou mostrando para vocês que é necessário que vocês tenham linhas de raciocínio. Então, como eu consigo calçar um tênis? Eu pego o tênis na sapateira, pego uma meia, sento em algum lugar, coloco uma meia, pego o tênis, abro o cadastro um pouquinho, coloco, puxo, dou um nó, depois eu dou um laço. Aí depois eu faço o mesmo com o outro. Eu tenho um procedimento. Mesma coisa com o computador, eu ligo, tenho que carregar. Mesma coisa com arroz. Aí eu pergunto para vocês, como você consegue sentir medo e ansiedade? Como você consegue se sentir sem valor ou não merecedor
do melhor da vida? Como você consegue ficar triste? Como você consegue cair nas profundezas do desamor e da rejeição? Como você consegue se sentir feliz, rica e próspera? Como você consegue ter uma autoestima elevada? São coisas, pessoal, que vocês têm que começar a perceber que não é do nada, não é assim ao acaso. Eu estou me sentindo muito mal, muito triste, muito angustiada. Existe um processo. O Jung, ele diz o seguinte: quando a gente não traz a luz da consciência ao nosso inconsciente, nós chamaremos esse inconsciente de destino. O que significa isso? Se eu não começo a tomar consciência do meu inconsciente, todos os padrões de bloqueios de traumas infantis, crenças disfuncionais que eu tenho, comportamentos, preconceitos, bloqueios, tudo isso eu vou falar, é o meu jeito, eu nasci para viver assim, é o meu destino. E não. Então, o objetivo é a gente trazer a luz da consciência ao nosso inconsciente para parar de virar robô, zumbi, e ficar conformado em situações desesperadoras com uma falta de esperança na vida, porque não tem o que fazer, é assim mesmo, a vida é assim, a vida é cruel e acabou. Eu nasci assim, eu vivi assim, serei sempre assim, sempre Gabriela. Né? Vamos viver na síndrome da Gabriela até quando? Então, aqui, ó, sociedade tem uma ideia deturpada do conceito de Platão. O que Platão diz? Vamos lá. Platão nasceu aqui em Atenas, né, em 428 a.C. e morreu em 347. Quando a gente falar do relacionamento platônico, seria de não tocar o outro, no mundo das ideias, né, que eles falam. Cultura platonista, metafísica, é além do físico material. O pressuposto, existe algo dentro de você que é maior, que permite o seu acesso ao ser e à essência de algo que seria imutável, divino, que é o que a gente fala da centelha divina, né? A nossa semente de Deus dentro da gente. Até, inclusive, quando falam assim, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, não é que Deus é um ser humano com velhinho, com barbinha, que está sentado num troninho em cima de uma nuvenzinha. A gente está falando de uma energia, de uma fonte energética de criação e cocriação. Então, o que é magia? Magia é manipulação energética. Por exemplo, um arroz, quando a gente faz um arroz, a gente está falando magia. O que é? E o que significa isso? Arroz, elemento vegetal, com ar, né? O elemento ar, com água e com fogo, certo? O que acontece? Essa manipulação energética gera um arroz cozido, né? Então, ó, quando pensamos, sentimos, agimos, estamos fazendo magia, ou seja, manipulando energias. Quando eu estou pensando, tudo é energia. Tanto é que quando uma pessoa tem uma parada cardiorrespiratória, o cara vai lá e vai dar um choque nele, né? Por quê? Para ver se restabelece. Por quê? Nós somos energia. Então, tudo que a gente pensa, sente, produz energia, né? E aí, ó, hoje a humanidade está sofrendo a escravidão pelo prazer. Tudo na mão, tudo facilitado. Tem conhecimento, mas não tem sabedoria. É a geração miojo, né? Que diz o Mário Sérgio Cortella, né? Demora mais que 3 minutos para melhorar? Então deixa para lá, vai, é muito difícil. Né? Eu quero fazer faculdade, mas demora mais de 3 minutos para fazer uma faculdade de direito, de psicologia, de arquitetura. Né? Se demorar mais que isso, é melhor desistir, porque demora muito. Né? Gente, não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. É necessário a gente pagar, né, o preço por aquilo que a gente quer. Tá? Alguém quer falar alguma coisa até aqui, pessoal? Fazer algum comentário? Tudo bem aí?
Eita, peraí que eu voltei aqui. É que eu não sei se vocês estão vendo, mas eu estou abrindo eu abri a tela aqui, ela saiu. Peraí, voltando. Eu vou passar um filminho agora para vocês, que tem muito a ver com o que a gente também vai trabalhar, tá bom? É o buraco negro. E aí, pessoal, vou abrir aqui só um pouquinho para a gente ver aqui. O que vocês acharam do filme? Deixa eu só, peraí, deixa eu tirar aqui, porque senão vai indo. Peraí. O que vocês acharam? Quem quer comentar alguma coisa? Entrar no buraco negro não tem saída. Ó, o que acontece? Muitas vezes, você vê, ó, ele estava insatisfeito com a vida dele, né? À noite, sozinho, trabalhando, tal, infeliz. De repente, ele começou a ver, uau, né? E aí, ó, começou a despertar nele, ó, ele já pegou, olhou lá para ver se não tinha ninguém olhando, foi lá e pegou o doce, roubou o doce de dentro da máquina. Aí, agora estou ficando fodão. Ó, essas características estão saindo, estão sendo ativadas, estão dentro dele. Ele já tinha isso. Isso daí já tem a ver com a sombra, que aos poucos a gente vai conversar. A energia da sombra. Aí ele pega, agora eu quero mais. Aí ele vai para o cofre lá da sala do chefe. Olha aí, né? Naquela ganância, quero tirar tudo. Só que aquilo acaba engolindo ele, tragando ele. É isso que acontece.
A vida é assim, quando a gente não tem controle, a gente perde controle. O controle começa a nos controlar, né? Sendo... me deu um branco, repetitiva e tal. Mas, assim, o que vai acontecendo? É isso que é legal a gente começar a observar. Tem muitas coisas dentro da gente que a gente é o nosso buraco negro. E, às vezes, o nosso buraco negro nos absorve, nos engole e a gente não sabe o que está acontecendo. Gente, eu vou trazer aqui para vocês uma visão sistêmica do que eu trabalho e da proposta desse trabalho. Então, lembrem-se da cadeira. O todo é muito maior do que a soma das suas partes. Então, visão sistêmica do ser humano. Somos seres espirituais tendo uma experiência física. Então, nós temos uma parte que é do nosso ser espiritual, o único, é insubstituível, tá? Nós temos aí o nosso ser espiritual como um todo e todas as nossas vidas passadas. Mas a gente tem uma integralidade, somos íntegros nisso, né? Então, ser espiritual único e insubstituível, com talentos e missão espiritual e missão desta vida. É o DNA de Deus que está dentro da gente. Então, aqui tem um ponto que a gente tem que trabalhar a nossa espiritualidade. Outro ponto que a gente tem que trabalhar, que é a parte da psicoterapia, né? Que a gente vai trabalhar dentro da abordagem cognitiva, a abordagem da psicologia positiva e a abordagem sistêmica, aonde a gente vai entender neurociência, a gente vai entender a psicologia do sucesso, que fala aí do mindset fixo, mindset de crescimento, né? Por exemplo, uma pessoa com mindset, ou seja, uma configuração mental fixa, eu nasci assim, eu vivi assim, serei sempre assim. Eu não sei, então eu sou burra. Eu tenho que fazer outra coisa, porque eu não consigo fazer nada disso. O mindset de crescimento se eu não sei, eu aprendo. Né? Então, assim, são questões que a gente vai ter que trabalhar novas estradas sinápticas, ok? Vivências e traumas, história de vida, aprendizagens, família, educação, cultura e costumes, religião e outras diversas coisas, inclusive de vidas passadas, vão gerando uma série de questões aqui, tá? Aos poucos a gente vai entender melhor isso. E veja, pessoal, isso aqui não é um curso de capacitação profissional. Isso aqui é uma psicomentoria para que vocês tirem uma carteira interior de habilitação. Vocês entendam o que está acontecendo com vocês e, aos poucos, vocês possam começar a identificar muitas coisas, fazer uma gestão mental e emocional e vibracional mais competente para a vida, ok? Psicologia energética. A gente trabalha a parte da hipnose ericksoniana, EFT, que é uma acupuntura energética, Emotional Freedom Technique, que tem a ver com tappings, né? Existe aí uma série de recursos, e os traumas, muitas vezes os traumas biológicos, eles ficam bloqueando o nosso sistema, inclusive gerando doenças psicossomáticas. E foi descoberto, né, uma série de técnicas, inclusive foi desenvolvido por um engenheiro, inclusive, né? Esse procedimento de libertando esses bloqueios energéticos para a pessoa aí ficando cada dia melhor. Enfim, que é que a gente chama de acupuntura energética, consciência sistêmica, a psicossomática, terapia energética e vibracional. Também está aqui. E aí a gente, dentro disso, está lá saúde física, psicossomática, hábitos, costumes, alimentação, sono, atividades físicas, comportamentos. Aí a gente tem a terapia da sombra,
mente consciente e mente inconsciente. Terapia da sombra, o que é a sombra? Isso é um termo cunhado por Jung, que fala que a repressão, que tudo que socialmente não é aceito de bom e de ruim, vai ser reprimido no nosso inconsciente, na nossa mente inconsciente. Então, a gente tem o ouro da sombra e tem os aspectos negativos. Por exemplo, fama e sucesso. Ai, meu Deus, se eu ficar famosa, eu acho que eu vou ficar muito metida, arrogante. Ai, eu não quero, eu não gosto de gente assim, eu não gosto de aparecer, né? Ou quem é rico não vai para o reino dos céus. Então, o que vai acontecendo? A pessoa vai reprimindo, né? Então, vamos dizer que a pessoa gosta de cantar. Só que o pessoal fala, ih, já vem exibidinho lá querendo se mostrar. Aí a pessoa reprime o seu talento de cantar e não canta, não se permite ser quem é de verdade por causa das regras sociais, medo de não pertencimento, uma série de coisas. Nós temos também as questões das constelações familiares sistêmicas, que aí a gente tem a consciência ancestral e a consciência sistêmica. Nós temos aqui 4 leis. Eu acho que eu não coloquei a quarta aqui, mas depois eu até vejo. Mas são 4 leis. A lei da ordem, quem nasceu primeiro vem primeiro, existe uma hierarquia. O pertencimento, quem nasceu foi fecundado no sistema, tem o direito a pertencer a esse sistema. Se alguém for excluído, inclusive, do sistema, outras pessoas, por amor ao excluído, também começam a se identificar com essa dor, né? Começam a se sentir excluídos novamente, com meninos da Fundação Cara. Os meninos chegavam assim para mim, eu era psicóloga, né? Fiquei 3 anos como encarregada de área técnica lá. E aí eu falava, e o teu pai? Ô, senhora! Chamava todo mundo de senhora. Não tenho pai, não. Aquele vagabundo ordinário. Fala da mãe. Tá, mas onde que está teu pai? Tá no presídio. Ele me abandonou. Ele não é um lixo. Agora, o menino não reconhece o pai, exclui ele do seu coração. E aí, no movimento inconsciente, para trazer o pai de volta para o seu sistema, faz como ele. Como? Está preso na Fundação Casa. Mais o mesmo. Então, isso já é um movimento, pessoal, que é importante vocês entenderem, que isso acontece muito. Jamais, eu nunca vou criar os meus filhos como os meus pais me criaram. Vai ver, acaba fazendo a mesma coisa que o pai ou que a mãe fez, e às vezes nem percebe, né? Ou se percebe, dói mais, né? A quarta, desculpa, a terceira é a troca harmônica entre dar e receber. Então, existe o dar e receber entre diferentes, que é os pais e os filhos, e existe o dar e receber entre iguais, por exemplo, marido e mulher. O que a gente tem que entender? Se eu estou dando uma padaria e eu estou recebendo migalha, o sistema vai entrar em colapso. Mas os pais dão muito e os filhos vão receber. Também tem que ter equilíbrio, porque vamos dizer que os pais dão demais e os filhos não conseguem absorver aquilo. Os filhos vão poder, às vezes, ter até movimentos de ingratidão. Por quê? Meu pai está dando tanta coisa para mim, porque daqui a pouco, pai, faz o que você quiser comigo, vou ter que doar minha vida. Eu não tenho mais o que fazer. Então, assim, muitas vezes, esse tipo de movimento vai gerando até uma raiva, uma dor, que a pessoa vai se sentindo refém da outra, né? Porque quando a gente dá, a gente estabelece um poder sobre as pessoas, né? Então, assim, qual é a ideia? A ideia é, eu dou um pouco, aí a outra pessoa vai retribuir de alguma maneira. Aí essa pessoa dá alguma coisa, aí eu vou e retribuo. E na medida que a gente vai estabelecendo relações de troca harmônica, surge o amor e esse amor vai se fortalecendo. Esse é o movimento. A quarta lei é uma lei trazida pelo Dr. Fernando Freitas, ele é cirurgião gástrico, e ele estuda medicina psicossomática.
Então, o que ele coloca? Existe aí a quarta lei do tempo e espaço, aonde a gente tem que ver passado, presente e futuro, e as funções e os papéis de cada um naquele sistema. E isso traz informações incríveis, né? Quando eu faço lá as constelações, né, com bonecos, gente, é a coisa mais linda. Quem já fez pode depois até falar, porque olha o nível de informação que essa visão traz, assim, é avassaladora, é a coisa mais linda. Eu sou apaixonada. E aí, ó, na arcanjoterapia, com tratamento das personalidades atual, né, desculpa, o tratamento da personalidade atual e das personalidades passadas, mais toda a família e todas as áreas de vida. Então, assim, ó, o que a gente trabalha na arcanjoterapia? Processos obsessivos, karmas, bloqueios energéticos, energias tóxicas e negativas, adoecimentos e desequilíbrios sistêmicos, traumas da vida atual e de vidas passadas e um monte de outras coisas. O que a gente tem que entender? A arcanjoterapia, ela é baseada na ciência do esoterismo, do arcangelismo. O arcangelismo ele veio justamente uma linguagem moderna e repaginada de uma série de conhecimentos ocultos que existem há milhares de anos, né? Só que a gente precisa fazer uma atualização, né? E a arcanjoterapia vem com isso e com uma potência assim incrível. E olha, gente, eu sou uma pessoa extremamente desconfiada, né? Eu, assim, a ideia, muitas vezes, eu quero ver para crer, mas às vezes a gente precisa crer para ver. Então, assim, na medida que eu me permito experimentar, não sei o que vai, não sei qual vai ser o resultado, mas eu vou experimentar. Deixa eu ver o fenômeno. Vamos estudar esse fenômeno. E aí a gente começa, assim, ter comprovações incríveis aí de... Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu atendi, né, uma paciente, o irmão dela estava num um quadro gravíssimo de esquizofrenia na rua já há 10 anos, morador de rua, e, inclusive, ele estava, acho que mais uns 5 dias, assim, pelado na rua. E, assim, ela ia, falava com a assistente social, tentava fazer alguma coisa, falava, não, é difícil, né? Ele não estava aceitando ajuda nem nada. E a gente fez um trabalho. Ele está morando com a irmã, né? Claro que, assim, não é que, certo? Então, vai ter que fazer um acompanhamento, talvez sendo muito comprometido, mais de 10 anos usando álcool, cocaína, crack e tal. Mas, gente, olha a diferença, cara. São coisas assim que contra fatos não há argumento, né? Mas, enfim. Então, aqui, ó, a arcanjoterapia é uma terapia holística de altíssima qualidade vibracional para promover equilíbrio, autoconhecimento e mudanças na realidade que nos cerca. Quando nos alinhamos energeticamente e ampliamos o poder da nossa consciência, transformamos a nossa realidade também. A arcanjoterapia é uma das mais completas ferramentas orientadas para desbloquear a nossa consciência como um todo, levando em consideração o despertar das soluções, saúde energética, ciclos kármicos, as autossabotagens, dívidas energéticas, traumas, influências obsessivas, proteções e grupos limitantes aos quais pertencemos. Eu vou dar um exemplo para vocês de autossabotagem. Vamos dizer, vocês conhecem o pensamento pica-pau? É a família toda, né? Não para, cara. E você fica, mas eu tenho que fazer isso, mas eu não vou conseguir, eu nunca consigo, não vai dar certo. Mas eu devia de fazer isso. Será que eu tenho que controlar mais essa pessoa, porque ela faz tudo errado? Meu Deus, eu não fico tranquila, eu tenho que fazer, não sei o que, tal. Então, eu começo
a ter pensamentos recorrentes, obsessivos de alguma coisa. E aí vai ver, você está sendo influenciada por personalidades passadas, você está tendo autoobsessão, né? Então, essas autossabotagens, elas vêm das nossas personalidades passadas. Então, imagine assim, você é um condomínio. Você, personalidade encarnada, é o síndico do seu condomínio. Cada apartamento é uma personalidade passada tua. Você, quando morrer, você nunca mais vai renascer. Porque você é uma personalidade do seu ser espiritual. Então, eu, Viviane, é a minha única vida. Aí eu morro, o que vai acontecer? Eu desencarno, eu estou fazendo todos os meus upgrades, a cada 21 dias, inclusive, vai para o meu eu superior, todos os meus aprendizados desse período, e vai subindo para a nuvem. Quando eu morro, assim, o ideal seria que a gente fosse se integrando, todas essas personalidades, né? Por exemplo, o que é o se iluminar? É quando todas as personalidades se integram, né? No ser espiritual, é isso. Mas aí a gente está com uma série de demandas. Então, eu vou dar outro exemplo. Uma pessoa fica tendo enxaqueca direto. Aí vai ver, uma personalidade de vida passada dela morreu numa guerra e com uma explosão numa parte do cérebro. Aquilo lá vai dando ressonância por ondas eletromagnéticas, vai entrando no campo áurico da pessoa e ela começa a sentir aquela dor nela. Processos que a gente também tem que tratar, né? Que a gente trabalha na arcoterapia. Item 2, o despertar para uma vida melhor, meditações conectivas para criar um ambiente reflexivo para conexão com os nossos potenciais interiores, reorganização consciencial e ampliação da nossa percepção sobre a vida. Ó, só da gente conversar aqui, eu tenho certeza que você já começa, nossa, mas tem isso, mas tem isso, mas tem isso, nossa, nunca vi. E, ó, gente, eu vou falar outra coisa para vocês. Vocês sabem qual é a primeira coisa que a gente sente quando a gente está aprendendo uma coisa nova? Alguém sabe falar? Insegurança, medo. Hã? Insegurança? Confusão. Eu começo a falar, nossa, mas tem isso, mas eu vou ensinar vocês a mexer no computador, mas tem isso, isso. Não, mas onde que eu mexo? Ah, você vai aprender a dirigir. Ah, mas tem freio, tem não sei o quê, tem rua, tem não sei o quê. O que eu faço primeiro? Isso é com tudo. Então, a primeira coisa que a gente sente quando vai aprender qualquer coisa nova é confusão. Verdade. Se você já começa a compreender isso, a conhecer isso, quando você for aprender alguma coisa nova, e você fala, puta, eu estou super confusa, aí você lembra, ah, mas está certo, eu não sei fazer isso, então vai me dar confusão mesmo. Ah, então está tudo bem. Você começa a validar que você pode sentir confusão. O que vai acontecer? Ó, deixa eu anotar um pouquinho, eu vou ver isso, amanhã eu aprendo um pouco mais, aí eu vou, passo a passo, e aí vai diminuindo a confusão e vai aumentando o conhecimento e o aprendizado. Isso é com tudo, tá? Ó, arcanjos reguladores, dentro ainda do arcanjo terapia, só para vocês terem uma noção, né, do que a gente está falando. O que a gente tem que entender aqui, pessoal, a gente traz ainda numa linguagem, né, de arcanjos como, sabe, Miguel, loirinho de olhinho azul, né, dentro de uma roupagem meio igreja católica, mas eu gostaria que vocês começassem a ampliar ainda mais o entendimento que cada um desses arcanjos é uma fonte energética. Então, Uriel, ele representa uma fonte energética de purificação. Zadkiel, uma fonte energética de conscientização, de lucidez. Rafael,
uma fonte energética de cura integral, física, mental, emocional, espiritual, vibracional. Gabriel, função reveladora. Miguel, uma função superadora. Ezequiel, uma função amparadora. Raniel, uma função inspiradora, né? De amor, de elevação, né? Sandalfon, ele vai trazer essas 7 fontes energéticas. E qual é a nossa missão? Aprendeu, aplicou. Aprendeu, aplicou. Hoje, inclusive, a proposta aqui é que vocês aprendam já mais um pouquinho e já comecem a aplicar. Todo dia, um pouquinho. Eu só reconheço o que eu conheço, então eu começo a conhecer um pouco mais, aí eu vou conseguindo fazer os meus diagnósticos, e aí, então agora eu entendi o que a Viviane estava falando. E eu comecei a ficar triste, mas por que eu fiquei triste? É porque a minha mãe, ela falou que estava com muita dor e que ela, de repente, estava ficando velha e que ia morrer. Depois disso, eu comecei a ficar triste. Então, mas como você conseguiu ficar triste? Tristeza é constatação de perda. A minha mãe está ficando velha. Uma hora ela vai morrer. Como que vai ser isso? Quando você começa a identificar o fluxo do processo de pensamento, você começa a entender que nada é por acaso. Que tudo tem uma explicação. Ok? Eu não vou estar lendo tudo isso, senão vai ficando muito cansativo, tá, gente? É só para vocês. Depois eu vou estar dando o e-book, aí vocês dão uma lida e tal. Mas, assim, Uriel trabalha com questões obsessivas, com sofredores, espíritos. Adquiel trabalha muito energia de dívidas do passado, com trabalho. Rafael trabalha muito com curas, né? Gabriel vai trabalhar o nosso eu interior, com todas as nossas personalidades passadas. Miguel trabalha questões kármicas, quebras de magia negra, quebra de escassez, desenvolvimento de prosperidade em todas as áreas da vida, porque a gente tem que entender que prosperidade não é só financeira. Tem gente que tem prosperidade financeira, mas tem escassez em outras áreas. Eu gosto muito do conceito de que assim, prosperidade é você ter equilíbrio entre a saúde integral, os relacionamentos e as finanças. Eu posso ter um alto fluxo de dinheiro. O Michael Jackson, por exemplo, ele ganhava milhões, mas ele gastava milhões, não tinha um equilíbrio. Né? Então, assim, tinha prosperidade em todas as áreas da vida? Não. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que prosperar em todas as áreas da vida. E prosperar de forma saudável, porque tem gente que prospera no desequilíbrio. Vai ficando cada dia mais desequilibrado. Né? Ezequiel trabalha muito a família, as egrégoras. Né? Às vezes a gente está dentro da nossa ancestralidade em algumas egrégoras de dor e sofrimento, de guerras, de punições, de fome, e isso vai interferindo na nossa vida. Por exemplo, eu estava estudando a questão da minha obesidade e tal, eu estava vendo a guerra, Espanha, epigenética, que fica lá registrado no DNA, que é assim, olha, a gente tem que economizar muito, não pode ter alto gasto metabólico, porque senão a gente vai morrer de fome. Então, eu tenho que ter muitas reservas. Então, aí o que acontece? Aumenta o peso. Então, a gente tem que ir trabalhando todas essas questões. E Raniel trabalha muito assim a arte e traumas de infância, traumas de vidas passadas, enfim. Então, de outras maneiras, tá? Eu estou trabalhando de uma forma sistêmica para que vocês compreendam como que funciona o lance aqui.
Então, ó, lei da vibração e lei da atração. Tem gente que fala de lei da atração, o segredo, tal. A lei da atração está dentro da lei da vibração. Newton traz o seguinte: para toda ação, nós receberemos uma reação de mesma intensidade, na mesma direção, em sentido oposto. Então, eu jogo uma bola na parede, pá! Eu vou receber a bola em sentido oposto, mas na mesma direção e na mesma intensidade. Tudo que a gente pensa e sente, a gente está produzindo ondas eletromagnéticas, tá? Então, como que funciona aqui, ó, gente? Crenças geram pensamentos, que geram sentimentos, que geram uma frequência vibracional, que vai nos dar aqui ó, um padrão energético, uma assinatura energética, uma identidade energética para a pessoa. Então, ó, pensamentos e sentimentos produzem frequências vibratórias, como as ondas de rádio, de televisão, de celular. Mas, Viviane, está confuso isso. Sim, eu sei que está. Vocês vão observar que de tudo que eu falar, vocês vão ficar com uns 10%, amanhã vocês vão esquecer ainda um pouquinho mais. O que acontece? A gente precisa, gera confusão na informação, mas você já... Nossa, tem um negócio lá que eu não sei direito o que a Viviane falou, mas, assim, o que eu estou pensando está produzindo energia, e aí eu acabo atraindo coisas assim. Aí você começa. Aí, no dia seguinte, você vai aprendendo um pouquinho mais. E o que vai acontecendo? Você vai internalizando esse conhecimento. Chega uma hora que ele é natural em você. Já não é mais o conhecimento da Viviane, ou do Godofredo, ou da Gertrudes. É seu, tá? É assim que funciona. Então, ó, em qual frequência você está produzindo energias e se sintonizando? Para vocês terem uma ideia, pega lá Big Brother. Se vocês deixarem o Big Brother ligado e ficar lá o dia inteiro, aquelas energias vão ficar impregnadas até na parede da casa de vocês. Tudo que vocês brigam, vamos dizer, todas as brigas que vocês têm com o marido, com o filho, com o cachorro, papagaio, com todo mundo, todos nós, vai ficando impregnado na nossa casa. Nós temos a metafísica da casa, nós temos a metafísica de nós mesmos, nós temos a metafísica do nosso carro. Então, assim, tudo que está manifestando, existe aí um equivalente vibracional e um equivalente energético anterior. Então, assim, uma pessoa foi roubada. Primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é: em que você se sente roubado na sua vida? Eu sei que dói, gente, isso. Falei, não, mas, pô, o cara me ameaçou com arma. Tá bom, mas aí é a questão: em que você se sente roubado na sua vida? É essa a pergunta que você tem que olhar. E essa é a pergunta que você deve responder de $1 milhão para você se libertar de um monte de coisa. Então, ó, identidade energética. Vamos dizer que a pessoa tem a autoprodução de esgoto mental da mais alta qualidade, hein? Então, lá, identidade energética negativa, negativismo, pessimismo, vitimização, escassez, dor, sofrimento, desequilíbrios, fica presa às emoções e situações do passado, resultados ruins, né? O que vai acontecer com ela? Sempre resultados ruins. Gente, é impossível uma pessoa que está sempre lá trabalhando, positiva, otimista, tal, ficar presa a resultados ruins. Ah, não, peraí, Viviane, deixa eu entender. Você está falando que uma pessoa otimista nunca tem fracasso? Não. Pessoa otimista, ela vai ter um monte de fracasso. Só que ela não vai ver o fracasso de uma forma paralisadora. Ela vai ver, puta, errei, vou ter que continuar até conseguir. Pronto. Então, o resultado ruim não é um destino, é um caminho, é um processo de aprendizado. Agora, a pessoa positiva, ela tem lá o positivismo, o otimismo, a autorresponsabilidade,
alegria, bem-estar, riqueza, abundância, qualidade de vida, saúde integral, equilíbrio, compreensão de que tudo que viveu foi geração de autoridade para ser quem é de verdade. Resultados bons, sucesso, prosperidade em todas as áreas da vida. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Toda a tua família, todos os componentes da tua família são os seus professores especialistas naquilo que vocês têm que se desenvolver. Como assim? Por exemplo, eu trabalhei na Ford, antes eu era contadora. Eu fiquei 11 anos na área administrativa financeira. Eu trabalhei na Ford, na Volkswagen, na Louis Vuitton. E eu tinha um chefe lá que tentaram mandar ele embora 3 vezes, mas ele colocava alguns impedimentos, ele escondia informações, justamente para se manter necessário e insubstituível. E assim, no começo, eu tinha altas brigas com ele, porque fazia isso, não, mas não é, tá errado, não sei o quê. Eu falei, olha, as pessoas até levantavam-se para ver a gente, que a gente estava assim, né? Porque ele fazia coisas insanas. Eu falei, bom, ou eu vou brincar de roxinho com ele, né? O que é brincar de roxinho? Pega um no pescoço do outro, quem deixar roxo primeiro ganha. Não ia ser legal. Né? Ou a gente iria ficar se desrespeitando, brigando, ou eu ia enlouquecer, ou eu ia pedir demissão, ou eu ia ser mandado embora. De todas as alternativas, nenhuma me agradou. Então, o que eu decidi naquele momento? Eu vou aprender a lidar com pessoas difíceis com ele. Eu vou desenvolver essa habilidade de desenvolver paciência, assertividade e ter um pensamento muito mais preciso para poder conversar de uma maneira emocionalmente inteligente. Ele foi um dos meus melhores professores. Eu falo para vocês, digamos que vocês tenham que aprender a lidar com uma pessoa muito difícil. Desculpa, vocês têm que aprender a serem treinados a lidar com pessoas difíceis. Eu dou 2 treinadores de alternativa, o Papa Francisco ou o bichinho da Tasmânia, o demônio da Tasmânia, né? Muitos de vocês podem falar, eu quero o Papa Francisco, mas o Papa Francisco ele é legal, o cara é gente boa, né? Quem vai ter que ser o teu treinador? O demônio da Tasmânia. Ele vai tentar de tudo para acabar com você. E é aí que você vai se fortalecer. Então, é essa leitura. Então, tudo que acontece com a gente vai gerando autoridade, as porradas pedagógicas que cada um de vocês já viveu, é o que faz hoje vocês serem quem vocês são de verdade, estão mais fortes, mais parrudos, né? Então, gente, alguém quer comentar alguma coisa? Se alguém quiser comentar, pode falar, tá bom? Onde você está onde você se coloca? Onde a tua mente está nadando? Em esgoto mental da mais alta qualidade ou em águas puras e cristalinas? Deixa eu abrir um pouquinho, deixa eu ouvir vocês aí. Quem que pode falar, pessoal? Como que está aí a autoprodução mental? Esgoto mental ou águas puras e cristalinas? Quem que pode falar enquanto eu tomo água? Não teria um meio termo, doutora? Quem que está falando? É a Patrícia. Patrícia, você sabe que quando eu estudei a minha dissertação de mestrado foi em bem-estar e otimismo em estudantes trabalhadores. E o que a gente observa? Muitas vezes em algumas coisas você pode ser otimista, em outras coisas você pode ser super, mega pessimista. Então, tem até gente que fica assim mesmo, sabe? Meio no caminho do meio. Vamos dizer, no trabalho é super otimista, faz tudo, mas chega na área do amor, ou chega na área financeira, é super, mega pessimista. Vai depender do nível de bloqueio de cada um.
A ideia é que você faça uma ampliação consciencial, desenvolva aí sim um autodiagnóstico. Para isso, primeiro você precisa conhecer, para depois reconhecer, tá? Isso vai ser base aí, vai ser o nosso lema, conhecer para reconhecer. E buscar mudanças, né? Buscar as correções. Você tem que olhar a tua vida, em todas as áreas da tua vida, para identificar aonde você está produzindo esgoto mental da mais alta qualidade. Vai ter que ver o cheirinho, da onde está saindo esse negócio. Porque senão você não vai ter paz. Ó, gente, é impossível uma pessoa ficar se depreciando, se desqualificando, se desrespeitando e se sentir bem. Graças a Deus. Você imagina, se vocês pensassem assim, eu sou um fracasso, eu não sirvo para nada. Nossa, que inferno que é a minha vida. Acho que eu nunca vou ter nada de bom na minha vida. Imagina que eu estou produzindo esse esgoto mental e, de repente, mas que delícia! O que aconteceria? Seria legal isso, gente? Não ia ser outro inferno? A gente tem que entender como a gente funciona. É maravilhoso quando você está pensando de uma forma ruim, você se sente mal. Isso é lei. É uma lei universal. O duro eu sou um lixo e eu vou ficar feliz sendo um lixo? Não. Se eu acredito que eu sou um lixo, eu vou ficar muito triste. Porque eu me amo. Faz sentido o que eu estou falando? É o caso do otimista, né, que você falou que ele, aliás, o pessimista, ele nem reconhece a oportunidade, né, que ele está recebendo ou a coisa boa que está acontecendo, porque ele está olhando o lado ruim, né, do negócio. Então, às vezes, ele está perdendo uma grande chance da vida dele. Pois é. E é assim, por quê? Porque ele fica preso naquele vitimismo. E hoje eu não vou falar sobre vitimismo mais profundamente, pessoal, porque senão eu vou dar um nó na cabeça de vocês, mas talvez eu dê um spoiler aí. O vitimismo, pessoal, fala ou não fala, vai. O vitimismo, vou falar, ele é uma estratégia compensatória de quem se sente muito culpado. Mastiga isso, pessoal, que eu falei. O vitimismo é estratégia de compensação de pessoas que se sentem muito culpadas. Traduzindo em letra de forma, se eu me sinto muito culpado, eu preciso me desculpar, certo? Eu chuto a perna da Maria, da Fran. Aí eu falo, desculpa. Então, o que eu fiz? Eu assumi que eu fui culpada, eu chutei a perna dela. Então, eu estou pedindo para ela me desculpar. Como que eu faço para me desculpar das minhas culpas? Eu tenho que ser punida. E como que eu faço para ser punida? Eu tenho que sofrer e padecer no fogo do inferno. Operação crucificação. Cristo foi crucificado para pagar os nossos pecados. E que eu sempre falo, né? Mas a Igreja Católica não acredita em reencarnação. Se Cristo foi crucificado para pagar os nossos pecados, mas ele nem existia ainda. Por que ele, então, está pagando pecado? Ele não existia, não tinha pecado. O meu pecado não existia naquela época. Só que aí, nessa narrativa construída, né? A narrativa fake, Cristo foi crucificado para pagar os nossos pecados. Então, toda vez
que alguém peca, que alguém erra. O que é um pecador? É um errador. Toda vez que alguém erra, peca, ele deve ser punido para pagar as suas dívidas, os seus pecados. Ali tem que sofrer para descer no fogo do inferno. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que criar cenário de dor e sofrimento. Tem que sofrer. E quem sofre? A vítima. A vítima, ela vive na sofrência, né? Certo? Mas isso vai ficar assunto para mais profundamente em outras, para mais para frente, tá bom? Mas olha só, para vocês terem uma noção, eu vou estar trazendo aqui algumas noções para vocês. Bloqueios que te impedem de manifestar quem você é de verdade. Então, olha só, gente. Ai, peraí, desculpa, voltou. Estou tentando tirar aqui o coisa. Então, ó, primeiro bloqueio, rejeição. Eu tenho percepções de rejeição que geram um padrão de autorrejeição. Eu tenho uma teoria minha, que para mim não é uma teoria, é uma verdade, mas eu não estou falando que seja. Você reflete aí dentro de você. Porque é assim, ó. Eu não acredito em rejeição, eu acredito em autorrejeição. Ah, mas fulano me rejeitou. Não, ele só, de repente, não quer namorar com você. Mas ele não está te rejeitando por causa disso. Ele não está pegando você, jogando aqui, ó, na caçambinha, aqui, essa caçambinha amarela de lixo de tudo. Não, ele só não quer ficar com você. Não, então, mas ele está me rejeitando. Tá bom, então, de novo, meu dedinho de plim-pim-pim. Hoje, gente, seus problemas acabaram. Vivi Polishop chegou. Eu vou tirar de você toda essa dor de rejeição. Eu vou eliminar a rejeição do planeta. Não que eu seja onipotente, onisciente e onipresente, mas hoje eu vou tirar, tá bom? A partir de agora, não existe mais rejeição. Então, nós temos aí 8 bilhões de pessoas no planeta. Vamos dizer que o número baixo vai 1 milhãozinho, dos 8 bilhões, 1 milhãozinho, vai querer ficar com você e você não vai poder falar não. Porque você não pode rejeitar ninguém. Quem gostaria dessa forma estratégica de lidar com a vida? Que tal? Que tal? Ó, acabou a rejeição. Vocês estavam? Qualquer pessoa que quiser ficar com vocês, namorar vocês, casar com vocês, vocês vão ter que aceitar. Gostou, Marilisa? Não, tô fora. Isso não foi divertido? Né? Então, gente, é isso que vocês têm que começar a estar observando. Né? Então, assim, não existe rejeição, existe autorrejeição. Tipo, mas eu não falei com o Godofredo, porque senão o Godofredo não vai gostar de mim. Quem que está me rejeitando? É o Godofredo ou sou eu mesmo? Relação, ó, 1 mais 1 é igual a 2. Relação 0 mais 1 dá 1. Se eu estou me rejeitando, se eu estou me zerando, se eu não me posiciono, se eu não expresso o que eu penso e sinto, se eu fico efeito zero com o outro, o que vai acontecer nessa relação? Eu estou me auto-rejeitando e o Godofredo está namorando sozinho. Eu não me posiciono. Eu não falo o que eu penso, o que eu sinto. Porque eu tenho medo que ele vá me rejeitar se eu falar como eu sou. Mas olha só, o meu maior medo é de ser rejeitado. O que eu faço? Eu me rejeito. Eu me jogo na caçamba de lixo em tudo. Então, ó, alguns sintomas. Tenta se esconder o tempo todo, não gosta de chamar a atenção. Tenta provar que é bom sempre, mas fica com a sensação permanente de que suas ações nunca serão satisfatórias. E continua o sentimento de rejeição com a justificativa de que é porque não deu o seu melhor. Vive no campo do desamor, onde o amor nunca habitará. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Isso é extremamente importante.
é assim, nossa, se eu falar para a Gertrudes que eu não estou afim de viajar com ela, ela vai ficar triste comigo. Aí ela não vai gostar mais de mim. E a Gertrudes, ela pediu a semana passada para eu fazer 2 relatórios para ela, porque ela tinha que fazer um negócio lá, não sei o quê. Ai, mas eu estava com tanta coisa para fazer, eu não estava conseguindo, mas eu fiz, né? Porque senão ela não vai gostar de mim, e aí vai ficar chato. Aí, sabe o que eu fiz? Eu peguei e fiz para ela. Mas você sabe que eu continuo com uma sensação que a Gertrudes não gosta de mim? Eu acho que eu vou ter que fazer mais alguma coisa. Eu acho que não foi só o suficiente, mas, o que mais que eu tenho que fazer? Ela já me pediu para fazer 2 relatórios para ela essa semana. Ela pediu para também resolver aquele outro problema, mais aquele, mais aquele, mais aquele, mais aquele, mais aquele, mais aquele, e aquele, e aquele. E eu deixei de fazer as minhas coisas também por causa disso, mas aí eu não sei, o que eu tenho que fazer? Já sei. Eu acho que eu vou fazer mais 5 coisas para ela, porque aí ela vai me amar. Aí ela vai gostar de mim. Aí ela vai falar que eu tenho valor. Olha só, eu fico buscando a validação do outro. E aí, gente, no campo do desamor, o amor nunca vai habitar. Se eu estou tentando fazer com que a Gertrudes me ame, fazendo coisas para ela, e se ela gostar mais de mim por causa disso, o que isso diria dessa Gertrudes? Isso é amor ou é oportunismo? Dúvida do seu direito de existir, fica em um contínuo de se desacreditar. Fica escondido em seu mundo interno. Vive se comparando com os outros de forma depreciativa. Eles têm, eu não tenho. Eles são, eu não sou. Eles sabem, eu não sei. Eu não sou capaz o suficiente. Enfim, personaliza as ações dos outros. Fica se jogando na caçamba de lixo de entulho mental e emocional. Toda vez que alguém tem um comportamento inadequado ou desequilibrado, né? Ele me traiu porque eu não sou bonita o suficiente, não é? Ele me traiu porque ele tem um problema ético, moral. Ele me traiu porque eu fui a responsável. Eu que não fui. Então, assim, o comportamento do outro é inadequado, mas é por alguma coisa minha, né? Eu não sou bonita o suficiente, a outra é melhor do que eu, ela não quer namorar comigo porque eu sou feio, ou um fracassado, ou um otário, ou qualquer outra coisa ruim, né? Outros bloqueios que impedem você de manifestar quem você é de verdade, não merecimento, sensação de não merecimento. Não mereço que coisas boas aconteçam comigo, a vida é uma luta, isso não é para mim. Alegria de pobre dura pouco, logo não poderei viver com alegria, porque sou pobre e não mereço ser rico. Fica num labirinto insolúvel, né? Por quê? Porque, assim, alegria de pobre dura pouco. Logo não poderei viver com alegria, porque eu sou pobre e não mereço ser rico. Quando que eu vou ter alegria? E mesmo assim, se eu for rico, eu não vou para o reino dos céus. Então, não tem solução, não tem, não tem. Isso daqui são crenças deturpadas, crenças limitantes que fazem a pessoa viver de uma forma extremamente medíocre. O que é mediocridade? Ficar na média. Né? Então, você não pode ser feliz enquanto os outros sofrem. Olha a fake aqui. Né? Na verdade, a gente tem que, sim, ser feliz, ter vida bacana, equilibrada, para gerar merecimento, para falar, se eu consigo, você também consegue, ô jovem. Vai lá, vai se mexer. Né? Medo, fica refém dos medos exagerados, medo de decepcionar, de ser rejeitado, de ser abandonado, de não pertencer, de fracassar, de errar, de não ser útil e, portanto, de perder o direito de pertencer ou de não ser aceito, amado. Medo de não atender às expectativas e às necessidades dos pais e ser rejeitado. Enfim, tem N medos. Né? Então, aqui, gente, temos diversos bloqueios. Por exemplo, a culpa. Culpa tem diversos tipos de culpa, né? Mas, culpa de crenças religiosas instaladas ao longo da nossa história,
A instalação da culpa é uma estratégia de controle e manipulação de massas. A culpa e o medo foram instalados na sociedade em processos sistêmicos, na mente inconsciente. Como funciona? Fazer X é pecado, ou seja, é errado. E Deus vai ficar irado com você. Então, se você não quiser ir para o inferno e sofrer a ira de Deus, não faça isso. Olha lá, é uma narrativa. Controle de massas, de populações e povos através dessa tecnologia. Desenvolvimento de referência externa de conduta. Não faço porque Deus castiga. Né? Aquele negócio lá, não roubo o banco, porque senão vou ser presa, não é porque eu sou honesta. Né? E o que a gente tem cada vez que desenvolver mais? Referências internas de conduta, lucidez, autoconsciência, autocontrole, né? Mas, enfim, dentro dessa cultura, Deus castiga, então, eu não posso fazer por causa disso. Então, exemplo, não roubo porque Deus castiga, ao invés de não roubo porque sou honesto. Não traio meu parceiro porque se ele descobrir, estou ferrado. Ao invés de não traio porque sou fiel a mim mesmo, me amo e me respeito e sou verdadeiro. Você coloca internamente regras deturpadas do que seria certo e errado. E começa a se culpar quando faz algo que classificou como errado. Por exemplo, eu não deveria ter falado que gosto dele ou dela. Por isso que ele não me ligou mais. Olha lá. Primeiro encontro, falei lá com o Godofredo, saí com ele. Aí, no dia seguinte, ele não me ligou mais. Por quê? Porque eu dei um beijo nele. Porque eu falei, nossa, você é muito legal, eu amei ficar com você hoje. Ah, porque eu transei no primeiro encontro. Qualquer regra. Daí eu vou explicar o comportamento do outro por alguma coisa que eu supostamente tenha feito de errado. E eu vou me sentir culpado disso. Eu não deveria ter falado que gosto, né? E aí ele não me ligou mais. Meu pai abandonou a minha mãe porque ela engravidou de mim. Sou o culpado do meu pai ter abandonado a minha mãe. Se ele não tivesse nascido, os meus pais seriam felizes, né? Juntos até hoje. Então, ó, o meu pai abandonou a minha mãe porque ela engravidou de mim. E quem é culpado porque meus pais engravidaram de mim? Eu. Tá, mas um feto tem condição de se responsabilizar pela gravidez da própria mãe? Como assim? Olha a regra deturpada que é criada na cabeça da pessoa, que faz essa pessoa sofrer e padecer no fogo do inferno. Às vezes a vida inteira. Né? Se eu não tivesse nascido, os meus pais seriam felizes juntos até hoje. Olha que crença deturpada, olha a regra. Então, ó, aqui eu também falei, ó, observação, a vitimização é a estratégia compensatória de quem se sente culpado. Como sou muito culpado, tenho que sofrer muito, padecer no fogo do inferno para pagar meus pecados. Regras distorcidas e falsas geram culpas desnecessárias. Gente, está fazendo sentido isso? Eu estou falando rapidinho só para vocês terem uma noção, tal, mas a gente vai conversar muito e falar muito sobre isso. Hoje é para tá dando uma noção, assim, né? Vocês querem comentar alguma coisa, alguma dúvida, alguma observação? Até para não ficar tão cansativo, né? Porque senão só eu falo, pelo amor. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Bom, qualquer coisa vocês falam, tá bom? Então, ó, gente. Deixa eu voltar aqui. A outra questão aqui, ó, é assim. Outro bloqueio é a frequência do desprezo. É o oposto à gratidão. A mente e a vibração da pessoa desprezam o que essa pessoa já tem, e conquistou em sua vida. Eu sei que muitos de vocês já ouviram muito, gratidão, 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 mas é uma gratidão meio social, né?
Ou então, pensamento positivo, gratidão. Só que assim, a gratidão, ela é um reconhecimento divino do que você tem. Eu fiquei 1 ano e meio sem mexer meus braços. Eu tive um acidente de trabalho há 26 anos atrás e foi muito complicado. Ficou 1 ano e meio lá, tive perda, inclusive, de 30% na capacidade das mãos, enfim. Hoje, quando eu olho as minhas mãos, eu vejo um milagre dos movimentos, da possibilidade de eu me tocar, da possibilidade de segurar uma folha de papel, que eu não conseguia segurar uma folha de papel. Eu, com a direita, não segurava nem a folha de papel, e com a esquerda, eu levantava a escova, mas eu não tinha força para escovar o dente. 4 meses de casado, primeiro casamento, lua de mel ainda. E uma vez eu estava com um batom na minha mesinha de cabeceira, e eu falei, cara, como eu gostaria de ter a capacidade de colocar esse batom na minha boca. E eu não conseguia fazer isso. Quando a vida vai ensinando, e eu sei que vocês também têm muitas histórias para falar, para contar, de repente alguém que travou a coluna, outro que quebrou a perna, não sei, né? A gente começa a olhar a vida de uma maneira diferente. Saborear cada momento. Então, a gratidão é um portal que te abre a prosperidade, mas ela deve ser experienciada, validada na tua alma. É um reconhecimento divino da beleza da vida. Então, assim, a frequência do desprezo é daquelas pessoas que... mas isso daí todo mundo tem. Não, mas você tem saúde. Mas isso todo mundo tem. Eu estou desprezando a minha saúde. Eu estou desprezando as coisas que eu conquistei. Então, mas você fez faculdade, você é uma pessoa inteligente, você conseguiu isso, você tem teu filho, você tem tua família. Mas isso todo mundo tem. Isso daí não é nada assim de... Eu estou desprezando. Então, a mente e a vibração da pessoa desprezam o que ela já tem e o que ela conquistou. Cura, reconhecimento do que já tem. Alinhamento vibracional, a gratidão, que é o portal para a cocriação dos seus sonhos. Autoamor e aprender a reconhecer o valor das coisas e pessoas. Atenção, preocupação, pré-ocupação. Desprezamos o que já temos e direcionamos a nossa atenção ao futuro. Eu estou sempre preocupado. Eu estou vivendo no medo. Se eu estou vivendo no medo, a minha assinatura energética vai ser de escassez. Pede-se coisas novas sem estar na frequência da gratidão. Ou seja, desprezam o que já tem, na ansiedade de obter coisas novas. E cai na frequência da escassez, da falta. Preço a se pagar, nunca reconhecer as conquistas, o seu valor próprio e tudo que tem na sua vida. Isso foi baseado num material do William Sanches, que foi bem legal. Então, olha só, gente, é preciso ter para ser, e não... desculpa. É preciso ser para ter, e não ter para ser. Qual é a sua identidade energética hoje? Você é um imã vivo, você atrai para a sua vida pessoas, situações e circunstâncias que estão em harmonia com seus pensamentos dominantes. Qualquer coisa em você, qualquer coisa em que você se concentre em nível consciente se manifesta em sua experiência. Então, olha, o que a gente tem que entender? O que você tem que desenvolver? A capacidade de ficar feliz agora é o que constrói no futuro as coisas que você achava que lhe trariam felicidade. Então, você já deve saborear tudo que você tem, porque se você não valida o que você tem,
Quando você conseguir mais alguma coisa, se você não valida o que você tem hoje, você também não vai validar o próximo degrau que você vai conquistar. E aí você também não vai validar o próximo degrau. O que vai acontecer? Você nunca vai ficar feliz com nada. Você vai ficar sempre na insuficiência, né? É isso que a gente está trazendo aqui para você. Então, cada coisa em que pensamos está dando forma ao nosso futuro. O universo é vibração, lei da atração, o que significa que ele gira em torno somente da inclusão. Eu falo assim, não pensa numa zebra com gravata borboleta em cima de um avião voando a não sei quantos mil metros, né, do solo. Vocês estão pensando falei girafa? Não, falei zebra, sei lá. Não pensa na girafa e na zebra, vai. Mas, ó, quando eu falo não pensa na zebra ou na girafa, você já está vendo a imagem mental da zebra e da girafa. Não pense na maçã, você já está vendo a maçã. Por quê? A mente só inclui. Então, quando você vive no medo, você está incluindo um medo na tua vida. Quando você vive o medo de ser rejeitado, você já está se rejeitando, porque você se esconde. É isso que a gente está tentando falar aqui. Quando você se concentra em algo, está automaticamente gerando mais situações assim. Porque está dizendo sim, incluindo em sua energia aquilo. Pensamento gera sentimento, que gera vibração, que gera frequência vibracional, que gera sua identidade energética, tipo um RG, que gera conexão a mais o mesmo, pensado e sentido. Então, ó, gente, eu atraio para a minha vida qualquer coisa a qual dedico minha atenção, energia e concentração, seja em termos positivos ou negativos. Então, ó, imagina assim, ó, como é o mundo externo de uma pessoa que pensa assim, vamos ver. Estou bem comigo mesmo. É possível recomeçar sempre. Estou saudável e melhor a cada dia. Estou no meu tempo e me respeito. Eu mereço, eu aceito, eu agradeço, dou o meu melhor e recebo o melhor da vida. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu me amo e está tudo bem. Sou forte, inteligente e capaz. Vou fazer até conseguir atingir meus objetivos. Nunca desisto de mim mesmo e dos meus sonhos. Deus habita em mim e através de mim Deus se manifesta. Olha lá, ó. A diferença essencial entre o perdedor e o vencedor é o que o perdedor desiste antes de vencer. E o vencedor faz até conseguir. Deixa eu só ver uma coisa, que eu acho que eu passei aqui um slide. Peraí. Aqui, ó, eu mostrei para vocês o positivo. Agora, como que é o mundo externo de uma pessoa que pensa assim, estou velho demais, isso não é para mim, não sei que não sou capaz, hoje em dia não sou saudável como costumava ser, não sou merecedor disso, fui rejeitado a vida toda, nunca serei feliz, me sinto culpado por não ter feito diferente, agora é tarde, se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente, nunca tive apoio da minha família, marido, esposa, de filhos, nada dá certo para mim, já tentei de tudo, mas para mim nada funciona. Já tentei várias vezes nos últimos 2 dias desistir, sei que não vai rolar. Ó, o mundo externo é só reflexo do teu mundo interno. Se você tem alta produção de esgoto mental, você vai colher coisas ruins. Não tem jeito, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu só ver, ó. Aqui a gente já está terminando, tá, gente? Então, ó, e como que eu faço para mudar? Fazer os processos de mudança sozinha é complexo e moroso, o que gera desistências e anos de mais do mesmo. Sempre é importante ter um mentor para ajudar no processo sistêmico de diagnóstico, definição do plano de objetivos e metas, processos de aprendizagem, treinamento e efetividade na relação dos seus projetos de vida. Então, gente, a ideia é essa. Então, hoje, a gente está fazendo essa aula inaugural para vocês terem uma noção disso. Ai, mas eu não lembro quase nada que
você falou, não tem problema. Vocês vão ver que, agora eu vou abrir aqui para o grupo, tem algumas pessoas que já participam, eu vou pedir até, inclusive, para, se vocês puderem falar, né, como vocês têm se sentido, e também já falar, né, gente, como que foi aí as férias, né? E compartilhar um pouquinho com o pessoal, eu acho que vai ser legal. Só para vocês, a ideia a gente vai fazer 4 módulos, começando semana que vem, na quarta-feira, e a gente vai terminar no dia 6 de dezembro. Então, vão ser 4 aulas, são 16 aulas no total, tá bom? Então, a ideia é a gente fazer uma base, uma plataforma para vocês aprenderem a fazer gestão mental e emocional. Por quê? Porque eu falo assim, você está produzindo esgoto mental, mas Viviane, eu não consigo parar. Exatamente. É assim mesmo. Então, a gente vai ter que trabalhar de forma recorrente, de diferentes formas, e vai ter que treinar. Mas para isso vocês precisam conhecer, para depois reconhecer e poder fazer a mudança nas chavinhas, tá bom? Então, nós temos uma represa aqui, né? De recursos gigantescos, mas as torneiras estão entupidas e apenas gotejando. A gente nasceu para ter o melhor da vida, né? Então, só que aqui, fica caindo em todas as áreas da vida, na área espiritual, do trabalho, saúde, no eu interior, na vida financeira, material, familiar, na área de amor, né? O que vai acontecer? Fica gotejando, por quê? Tá com crenças negativas, está com emaranhamentos familiares, está com aspectos muito reprimidos na sombra, está com traumas infantis, está com um monte de coisa, tá bom? Então, assim, gerar merecimento significa entrar em alinhamento vibracional com seus objetivos. Tudo tem um preço, energia a ser pago. O preço pago é sinônimo de merecimento. Então, gente, merecimento não é ser bonzinho ou malzinho. Merecimento é assim, o ingresso de um show custa R$200. Se você tiver 198, se eu tiver, né, os 198, eu ainda não mereço ir ao show, preciso de R$2 ainda. Então, só vou merecer ir ao show quando comprar o ingresso por R$200. Então, alinhamento vibracional com o que eu desejo. Eu tenho que estar alinhado. É a mesma coisa sinal de Wi-Fi. Se o teu sinal não está pegando, você fica sem internet, você está sem merecimento para entrar no sinal. Isso é com tudo, com tudo. Então, cenário da vítima não combina com vivências e manifestações bacanas e saudáveis e felizes. Olha a cara do pessoal. Olha o inferno que o pessoal passa. Para manter a condição de vítima, sempre haverá dor, desamor, reclamações, terceirização de responsabilidades, escassez, sofrimento, tristeza, raiva e revolta, doenças, desequilíbrios e outras coisas e situações ruins. Por quê? Porque tem que criar o cenário. No cenário do aprendiz autorresponsável, olha a expressão, olha a vibe. O cenário do aprendiz autorresponsável não combina com paralisações, reclamações, sofrimentos, aprisionamento em sentimentos negativos e destrutivos. Compreende as experiências ruins e dolorosas como aprendizagens para o seu fortalecimento e desenvolvimento. O que eu devo aprender com tudo que eu vivi e vivo na minha vida. Então, tecnologia, mental, emocional, espiritual e vibracional. Sou forte, inteligente e capaz. Coisas ruins acontecem com todos nós, porém, eu escolho como vou perceber e interpretar todas elas na minha vida. Olho para as minhas dores com amor e respeito e solto todas elas e sigo em frente mais forte, com mais conhecimento e sabedoria. Estou gerando autoridade para viver a minha vida cada vez melhor e mais feliz. Gente, eu estou dando um mapa. Isso não significa que vocês já chegaram lá. Eu dou o mapa para Paris, mas não significa que vocês já estão em Paris. A gente vai ter que fazer um trabalho. Tá? Então, alta frequência vibracional de gratidão, reconhecimento, amor próprio, riqueza, alegria, saúde e prosperidade. Não entre em pote pequeno. Tá vendo o vasinho aqui, Não cabe.
Baixa frequência vibracional de dor, rejeição, não merecimento, sofrimentos, medo, escassez, desprezo, não cabe. Você deverá ampliar o recipiente energético para realizar os seus sonhos. Cabeça de R$3.000 não tem espaço energético para receber energia de R$50.000. Postura de vítima não dá espaço energético para uma vida boa e feliz. O cenário sempre deverá ser de dor e sofrimento. Eu não vou, vocês vão, se eu falar assim, ai, a minha amiga tá coitadinha, ela tá em Cancún com o namorado, aprendendo surf, no hotel 5 estrelas, e aí deu um problema lá no voo, e ela não vai conseguir vir, vai ter que ficar mais 10 dias lá, judiação. Alguém vai sentir dó dela? Presta atenção, gente. Então, assim, a gente vai, durante todo esse processo, a gente vai fazer diversos exercícios de reflexão, meditação conectiva, a arcanjoterapia, justamente para, em conjunto, ir desenvolvendo isso. O valor mensal do investimento para uma pessoa é R$300, e promoção para amigos, familiares, tal, vocês chegando junto, cada pessoa vai ter R$250. Por quê, pessoal? O objetivo mesmo é fazer esse valor. Eu poderia estar cobrando, sei lá, R$800, R$1.000 uma psicomentoria dessa, tá? Mas o objetivo é a gente trazer o maior número de pessoas justamente para dar acesso às pessoas, né? Que seja viável para as pessoas e que, inclusive, vá mudando o ciclo dos amigos e das famílias. Porque, às vezes, tá lá a mãe, mas o pai não está junto, né? Então, assim, tá a esposa, o marido e os 2 filhos, mas estão com alguma coisa, ou então o namorado com a namorada, ou então os irmãos, ou então os sócios, enfim, quando a gente começa a melhorar o ambiente, o nosso ambiente vai melhorando também. Então, a ideia realmente é trazer uma mudança consciencial para todos, tá bom? Então, assim, eu vou interromper aqui o compartilhamento. A semana que vem começa, né? Vou deixar essa aula gravada, e aí eu gostaria de ouvir vocês, né? Então, assim, deixa eu ver só, quem puder estar abrindo aí, a Maria está aí? Deixa eu ver. Ô, Mar, fala um pouquinho, a Maria. Acho que a Silvia saiu também, eu não vi. Oi, Vi, tudo bem? Tudo bem. E aí, o que você pode falar para o pessoal da psicomentoria, né? Se você puder dar um depoimento aí para ajudar o pessoal. Tá bom. A gente está fazendo já esse curso, já tem mais de um ano, né, Viviane? Para mim tem ajudado, é como meio que uma terapia em grupo, né? A gente comenta as nossas... sempre exemplo da nossa vida e aprende, assim, a aplicar a teoria que a gente aprende aqui também, né? Então, tudo que você foi falando já está mais familiar, porque quando a gente ouve a primeira vez, segunda, né? Aí vai, uma hora começa... uma hora começa a fazer mais sentido, né? Vai caindo as fichas, né? Sim. E a gente tem feito ultimamente a constelação, né? Que eu me encantei. Nunca tinha ouvido falar, assim, sabia muito pouco sobre constelação. E é uma coisa que é incrível, né? Mas, sabe, começa a entender melhor a família, suas coisas, seus problemas. É só vendo mesmo, né? Para você entender. Mas também me encantei com constelação e as outras coisas também, as sombras, né? Que a gente começa a analisar os problemas que, na verdade, não são dos outros, né? São seus, né? Você começa a ver no outro
E é isso, estamos sempre, não é que de uma hora para outra, né? Você começa a fazer, mas aos poucos você vai aprendendo a ser você, o seu psicólogo, né? A sua autoajuda, sabe? E viver melhor, né? Ser mais Uma das feliz. metas é você ativar o seu terapeuta interior, treinar o teu terapeuta para... Opa, peraí, Viviane, calma, está se vitimizando, peraí. Não, mas eu estou assim, não, calma, o que está acontecendo? Deixa eu me organizar, né? E a verdade, assim, é bacana observar que todo mundo tem os seus problemas, né? A gente vê que, sei lá, é uma coisa assim que você fala, nossa, só eu que tenho, né? Mas você vai ver, tá, todo mundo tem. É uma coisa que é muito comum, né? Bem interessante. Os traumas também que você estava falando ultimamente, traumas infantis, né? Uma coisa interessante também. Tem muito assunto, né? Bastante coisa mesmo. Aqui foi só um pouquinho, né? Mas foi bem legal. Eu tenho gostado, sim, tem me feito bem. Muito legal. Quem mais gostaria de comentar alguma coisa, Lília? E pode falar? Posso sim. Só gostaria de compartilhar a minha evolução, o meu, essas aulas para mim têm sido de uma grande valia, porque a gente não se conhece. A verdade é essa. Muitas coisas ficam submergidas, bem escondidas no nosso subconsciente, porque a gente não tem condições de lidar. Então, somente com ajuda, com amparo, para começar a poder organizar a nossa mente. Então, essas aulas para mim têm me ajudado bastante a me organizar, a me conhecer, até para colocar os meus especialistas, que a Vivi vai explicar isso durante as aulas, os meus especialistas, que são aquela equipe que me ajudou a ser quem eu sou hoje. Então, eu não posso desmerecer nenhum aprendizado, seja ele através da dor ou através do amor. Mas é claro que a gente está aqui para aprender através do amor, né? É esse o nosso objetivo, é justamente esse que a Vivi tem nos ajudado a aprender da melhor forma possível, ativando a nossa adulta potente. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Valeu, muito Então, bom. para mim, o mundo inteiro tinha que fazer esse curso. A verdade é essa. Muito bom. Muito bom. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, dar, às vezes, até algum depoimento? Vocês podem falar aí, gente, está aberto. Então tá, gente, eu vou fazer o seguinte, a gente já está em 10h10, tá bom? Então, a gente vai estar encerrando hoje. No grupo, eu vou estar passando como vai fazer e tal, e aí a gente segue. Semana que vem vai ser a mesma coisa. E aí, já no grupo, eu vou começar, vocês vão ver que toda semana eu vou acumular na mensagem, vai ter a gravação, o link da gravação aula 1, link gravação aula 2, aí vai indo. Então, vocês vão ficar depois com toda semana vocês vão receber aquilo lá. Fica muito mais fácil, porque eu gosto de coisas simples, né? Então, se vocês quiserem aula, sei lá, a gente já está na aula 10, vocês vão ter o link de todas as aulas sempre registradinho. E vocês vão ter também todos os e-books no Drive, que vocês também vocês vão poder acessar, baixar e ir olhando, tá bom? E assim, gente, muita gratidão por vocês estarem aqui comigo, e é uma gratidão que vem da minha alma, não é uma gratidão social. É muito gostoso estar aqui, isso daqui é que dá significado, é a coisa mais deliciosa do mundo, é ver cada uma de vocês com as carinhas cada vez melhores. Isso daí é tão gostoso, gente, vocês não fazem ideia de como isso é bom. Isso daí, para mim, assim, nutre minha alma. É uma delícia ver as pessoas florescendo e crescendo, viu? Então, ó, boa noite,
E aí a gente se vê semana que vem, tá? Tchau, tchau. Beijo, Viviane. Tchau. Beijo. Boa noite. Boa noite a todas. Tchau, boa noite. Todas. Noite.